Olá, alunos e alunas do nono ano do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção de Texto. Na aula de hoje, nós estudaremos as figuras de linguagens a partir da reflexão sobre o uso da língua em dois poemas, um de Mário Quintana, chamado Indivisíveis, que eu vou apenas ler para os senhores, e outro do escritor Carlos Drummond de Andrade, chamado Lira do Amor Romântico ou A Eterna Repetição. Nessa aula, nós enfocaremos duas figuras de linguagens apenas. Quero que prestem bastante atenção para compreender esse recurso estilístico na composição do poema. Antes de mais nada, o momento agora é de ouvir. Vocês ouvirão um poema chamado Indivisíveis, do escritor Mário Quintana. Vamos lá. O meu primeiro amor, sentávamos numa pedra que havia num terreno baldio entre as nossas casas. Falávamos de coisas bobas, isto é, que a gente grande achava bobas, como qualquer troca de confidências entre crianças de 5 anos. Crianças. Parecia que entre um e outro nem havia ainda separação de sexos, a não ser o azul imenso dos olhos dela. Olhos que eu não encontrava em ninguém mais, nem no cachorro e no gato da casa, que tinham apenas a mesma fidelidade sem compromisso. E a mesma animal ou celestial inocência, porque o azul dos olhos dela tornava mais azul o céu. Não importava as coisas bobas que disséssemos. Éramos um desejo de estar perto, tão perto, que não havia ali apenas duas encantadas criaturas, mas um único amor sentado sobre uma tosca pedra, enquanto a gente grande passava, caçoava, ria-se, não sabia que eles levariam procurando uma coisa assim por toda a sua vida. Mário Quintana. Bem, a partir da escuta deste poema do Mário Quintana, nós também leremos o poema a seguir, que inicialmente a estratégia de abordagem da leitura desse poema seria uma divisão da turma em dois grandes grupos, para irem alternadamente lendo o poema. Porém, isso não é possível nesse momento, então eu vou lê-lo para vocês. E vocês acompanhem aí pelo livro didático. Vamos lá. Lira do Amor Romântico ou Eterna Repetição. Atirei o limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam, quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água, mas perdi a direção. Os peixes, rindo, notaram quanto dói uma paixão. Atirei o limão na água, ele afundou um barquinho. Não se espantaram os peixes, falava-me o teu carinho. Atirei um limão na água, o rio logo amargou. Os peixinhos repetiram, é dor de quem muito amou. Atirei um limão na água, o rio ficou vermelho. E cada peixinho viu meu coração no espelho. Atirei um limão na água, antes atirasse a vida. Iria viver com os peixes, a minha alma dolorida. Atirei um limão na água, caiu certeiro, zás trás. Bem me avisou um peixinho, fui passado para trás. Bem, e por fim,
Atirei um limão na água, de clara ficou escura. Até os peixes já sabem, você não ama, tortura. Atirei um limão na água e caí na água também, pois os peixes me avisaram que lá estava meu bem. Atirei um limão na água, foi levado na corrente. Senti que os peixes diziam, hás de amar eternamente. Carlos Drummond de Andrade. Bem, nos versos que nós acabamos de ler, nós temos uma série de elementos estilísticos que deverão ser levados em consideração. Antes de passarmos, no entanto, às questões que vocês estão visualizando, nós devemos estudar aí a figura de linguagem prosopopeia. Bem, o que seria a prosopopeia? É uma figura de linguagem, ou figura de linguagem semântica, ou seja, que diz respeito ao sentido das palavras, das expressões empregadas no poema, que personifica, ou seja, ela dá características humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, uma pedra pode assumir ações humanas, uma porta, uma árvore, por exemplo, ou seja, algo que não é humano. Então, personificar seria justamente tornar um ser que não é humano, não é um ser humano, em humano, ou as ações desse ser. Bem, a outra figura de linguagem, já volto para as questões, é a hipérbole. A hipérbole, ela consiste no exagero de algo, né? Dizer uma coisa exageradamente. Por exemplo, quando alguém diz, chorei um rio de lágrimas, né? Por conta de tal coisa. Claro que ninguém chora um rio de lágrimas, né? Baldes e baldes, né? Quase morri, enfim, isso, aquele exagero todo. Então, a hipérbole, resumidamente, é a figura de linguagem semântica que, por meio do exagero, procura tornar uma ideia mais expressiva. Então, a ideia é dar expressividade àquilo que estamos falando. Agora, vamos às questões. Explicadas as duas figuras abordadas na aula de hoje, vamos às questões de hoje. Então, nos versos do poema, ou seja, do poema do Carlos Drummond de Andrade, Lira do Amor Romântico ou Eterna Repetição, ocorre a personificação de seres da natureza. Ele está afirmando que ocorre essa personificação. Mas quais são esses seres que são personificados no poema? Então você vai deixar aí algumas linhas e enumerar esses seres que foram personificados. Ou seja, quais foram os seres que tomaram ações humanas dentro do poema? Tem mais de um ser aí. É bem fácil, basta reler o poema. 2. De acordo com o texto, podemos atribuir sabedoria a elementos da natureza? É uma pergunta, você vai dizer sim ou não. Você vai confirmar sua resposta com versos do próprio poema. Você afirma sim ou não e destaca um verso do poema, ou versos, e confirma a sua resposta. 3. Leia apenas o último verso de cada estrofe. O que é que diz o último verso de cada estrofe? A depender da estrofe. O último verso da primeira estrofe diz assim: quem tem amor tem coragem. O outro: quanto dói uma paixão. O próximo: faltava-me o teu carinho. O próximo: é dor de quem muito amou. E assim vai. Então leia o último verso de cada estrofe. E aí, a partir daí, o que nós podemos concluir? Então, o que podemos concluir sobre a condição do eu poético com base nesses versos? O que ele estaria sentindo, né? Com base nesses últimos versos de
cada poema. Desculpe, de cada estrofe. É isso que vocês dirão aí nessa resposta, ok? E a outra questão sobre hipérbole é a quinta questão. Então, a quarta vocês não fazem, certo? Vocês fazem apenas a primeira, a segunda, a terceira e a quinta. Vamos lá, a quinta. A quinta diz assim: na estrofe a seguir, né, que é esta que diz: atirei um limão na água, foi levado na corrente, senti que os peixes diziam: hás de amar eternamente. Nota-se certo exagero nas palavras do eu poético, ou seja, o sentimento poético que está falando aí. Escreva o verso em que aparece esse exagero. Então, em qual desses 4 versinhos há exagero? Esse verso ele traduzirá justamente a figura de linguagem hipérbole, né? Que traduz o exagero do eu poético dentro da composição. Então, é isso basicamente que eu quero que vocês compreendam. Essas duas figuras de linguagem que remetem à semântica, ou seja, ao sentido que ela condiciona dentro do poema. E boa sorte a todos e obrigado por assistir.